Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física. Vamos juntos resolver a questão de número 5 da prova da UERJ de 2024. Vem comigo, olha só. A questão diz assim: uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal. Então, podemos dizer, olha, é um recipiente adiabático. Não há trocas de calor entre a parte de dentro e a parte de fora do recipiente. Olha o que ele fala: mantendo a temperatura desejada pelo maior tempo possível. Considere uma banheira vazia com capacidade térmica de 4 vezes 10 a quinta calorias por grau Celsius, em um ambiente com temperatura de 25 graus Celsius. Então, a banheira possui essa capacidade calorífica, essa capacidade térmica, e ela está na mesma temperatura do ambiente, inicialmente 25 graus. Adiciona-se a essa banheira uma massa de água de 5 vezes 10 a quinta gramas, a temperatura de 52 graus Celsius. Bom, se eu tenho a banheira com uma capacidade térmica a 25 e eu coloco nessa banheira água a 52 graus Celsius, isso tudo num recipiente, num ambiente que é um calorímetro, o corpo de maior temperatura, que é a água, por ter maior agitação molecular, detém maior energia térmica. Quando em contato com a banheira, vai perder parte dessa energia na forma de calor que vai ser transferida à banheira. Então, a água, perdendo esse calor, a temperatura dela reduz e a temperatura da banheira tende a aumentar por estar recebendo. Olha o que vai acontecer. Admitindo que não há perda de calor para o ambiente após a adição da massa de água, determina em graus Celsius a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e a banheira, que é a temperatura no momento onde este tem os mesmos valores de agitação térmica para os dois corpos. Então, é uma questão de princípio do equilíbrio térmico. Então, você pode falar assim, ó, de acordo, de acordo com o princípio do equilíbrio, equilíbrio térmico, temos. Então, pera lá, vamos lembrar do princípio juntos? Quem perde calor tem um balanço térmico negativo no final, menos quantidade de calor, que no caso é a água. Quem recebe calor tem um balanço térmico positivo, que é o calor que a banheira recebe. Então, eu sei que a soma dos calores trocados entre os corpos tem que resultar em zero, porque tudo que um perde, o outro ganha. Consequentemente, eu tenho que tomar cuidado, porque quantidade de calor existem dois possíveis, o sensível e o latente. Sabemos que o sensível é aquele calor recebido ou cedido que tem a capacidade de alterar a temperatura do corpo. Já a quantidade de calor latente é aquela quantidade de calor cedido ou recebido para a mudança de estado físico. Como a banheira e a água apenas variam de temperatura sem trocar de estado, os calores trocados por elas serão quantidades de calor sensíveis. Então, sabendo que quantidade de calor sensível da banheira, QB, mais quantidade de calor trocado pela água, QA, essa soma tem que dar zero. E aí não tem jeito, tem que lembrar da equação. Quantidade de calor sensível é mc delta θ. Lembra disso? Então, quantidade de calor sensível de B, massa da banheira, calor específico da banheira, vezes a variação de temperatura da banheira. Alguns de vocês usam T maiúsculo para temperatura, tudo bem, eu prefiro usar o θ, beleza? Mais massa de água, Ma, calor específico da água, Czinho-A, variação de temperatura da água, delta θ-A. Essa soma tem que dar zero. Aí você olha os dados e fala assim, professor, eu não tenho nem a massa nem o calor específico da banheira. Mas aí que vem a sacada. Massa vezes calor específico é a capacidade térmica do corpo. Então, eu vou trocar esse produto pela capacidade térmica da banheira. Como que fica isso aqui?
capacidade térmica da banheira, Czão B, vezes a variação de temperatura da banheira, ΔθB, mais, ali só copia, MA, Czinho A, ΔθA, essa soma equivale a zero, beleza? Agora, vamos lá, vamos verificar as unidades de medida. Veja, caloria por grau Celsius, de boa, grau Celsius aqui, de boa também, as duas temperaturas em graus Celsius, beleza? Massa de água em gramas, aí você pensa assim, pô, e agora? Lembra que eu falei que no começo da prova a UERJ dá as informações? Então, a UERJ fornece exatamente o calor específico da água lá nesses dados. E o calor específico da água é dado por 1 caloria por grama grau Celsius. Então, se ela me dá já em caloria grama grau Celsius, é só trocar e fazer a conta, galera. Vamos lá? Capacidade térmica, ele falou que é 4 vezes 10 à quinta, vezes a variação de temperatura da banheira. Temperatura final é a que eu vou chegar, é a temperatura do equilíbrio, menos a inicial, que vale 25, mais massa de água, 5 vezes 10 à quinta, calor específico vale 1, vezes variação de temperatura da água. Temperatura final, θ, é a mesma, é a temperatura do equilíbrio, que é a pergunta, menos a inicial, que vale 52. Isso aqui tem que dar zero. Agora, a gente distribui dentro do parênteses, né, os dois termos aqui. Então, vamos lá? Como que vai ficar isso aqui? 4 vezes 10 à quinta vezes θ, 4 vezes 10 à quinta, θ, menos 4 vezes menos 25, menos 100, mantenho 10 à quinta, mais 5 vezes 10 à quinta vezes θ, 5 vezes 10 à quinta, θ, menos 5 vezes menos 52 dá menos 260 vezes 10 à quinta, certo? Agora, vamos organizar. Essa soma toda é igual a zero. Vou somar os termos com 10 à quinta, certo? Então, o que tem o θ vai ficar 4 10 à quinta θ, mais 5 10 à quinta θ, dá 9 vezes 10 elevado à quinta, vezes a temperatura do equilíbrio θ. Menos com menos, menos, né, galera? 100 vezes 10 à quinta, menos 260 10 à quinta, 360 vezes 10 à quinta, essa soma é igual a zero. Então, joga o menos 360 para lá, 9 vezes 10 à quinta vezes θ, igual a, vai somando, né, 360 vezes 10 à quinta. Portanto, isolando a pergunta, que é o θ, ficamos com 360 vezes 10 à quinta, dividido por 9 vezes 10 à quinta. Então, pessoal, não se esqueça que termos que estão se dividindo em igual valor, eles cortam, né? Então, porque a divisão entre eles dá 1. 10 à quinta dividido por 10 à quinta, manda embora, isso vai dar 1. E aí você conclui que a temperatura final do equilíbrio é 360 dividido por 9, que dá 40 unidade de medida graus Celsius. Tudo bem? Então, como ele pediu a temperatura do equilíbrio, tá aí. Veja que é uma questão muito mais trabalhosa do que as outras, mas parte de um conceito muito recorrente nos vestibulares, que é o princípio do equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e até a próxima resolução.